18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes que acompanham aqui a nossa programação na Mix. Galera, participa do nosso programa 18 horas, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, interage com a gente, mande sua sugestão de pauta para o WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Vamos começar conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas para falar de como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Agora 6h05. Antes de você dar essa parcial do trânsito, como é que está hoje? O preço do litro da gasolina nos postos aqui da cidade parece que teve uma nova reajuste, não, mas o preço baixou, não é isso? Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, Kennedson, a todos que nos acompanham. Depois aí de um fim de semana de alta, o preço da gasolina começou a cair aqui na capital amazonense. O litro tá comum, já é encontrado a R$ 7,29, enquanto o etanol também recuou, né? E aparece na faixa dos R$ 4,99 novamente. Então, mesmo com essa queda, o valor ainda está acima do que era cobrado antes do último aumento, quando a gasolina chegou a R$ 6,99. Nos últimos dias, o preço disparou e chegou até a variar entre R$ 7,49 e até R$ 7,59 a gasolina comum em alguns postos. Isso porque a refinaria da Amazônia, a REAN, que é responsável pelo abastecimento aqui na capital, diz que o preço do litro da gasolina na saída da refinaria está a R$ 4,17, mas esse é aquele valor praticado nas modalidades EXA, ou seja, que é a REAN que faz a entrega para a compradora. Mas também tem o LPA, que significa o livre para o armazém, que é quando aí um custo mais barato, né, daquela gasolina, quando a própria refinaria vai lá buscar. Então, por isso que há alternação nesses preços, 7,29, alguns postos de combustíveis aí a 7,49. Então, essa diferença entre o valor da refinaria é o que chega aí ao consumidor final, que passa por impostos, custos de transporte e a margem de distribuidoras e postos. Mas mesmo com a redução, a expectativa é que os preços ainda oscilem aí nos próximos dias, enquanto o mercado se ajusta depois dessa recente instabilidade. Então é isso, alguns postos aqui da capital amazonense, né, a maioria, na verdade, ou mais da maioria, que é o que a gente observa nesse momento, está a R$ 7,29 a gasolina comum, o litro, né, e o etanol a R$ 4,99. A gente passou pela Avenida Djalma Batista, passando agora pela Avenida Constantino Neri, estamos nesse trânsito carregado e acaba ficando aquele trânsito lento por aqui. Agora a gente segue no sentido da Avenida Torquato Tapajós e conseguimos observar também que o trânsito na Torquato Tapajós, todos os sentidos que a gente fala é volta para casa, aquele sentido centro-bairro. O trânsito está bastante carregado por essas regiões. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Vanessa Lima, vou explicar como vai funcionar a ação conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com a Polícia Federal contra o mercado ilegal das canetas emagrecedoras. Eu, André Meirelles, conto os detalhes de um crime que está se tornando comum no Amazonas: o sequestro. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre a BR-319. Os senadores Luiz Carlos, Eduardo Braga e Eduardo Girão levantaram suspeitas sobre a atuação da ONG Observatório do Clima, tentando impedir a obra na rodovia. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas.
E a gente começa às 18 horas falando sobre a crise na segurança pública do Amazonas. Hoje, um comerciante foi sequestrado aqui em Manaus. A polícia conseguiu agir rápido, mas esse é um exemplo claro de uma situação que só piorou nos últimos 8 anos. Resultado de uma gestão de Wilson Lima no governo do estado do Amazonas. Período em que o crime organizado avançou de uma forma estruturada aqui no estado, dominando a floresta, transformando recursos naturais em fonte direta de poder e controle financeiro. Na prática, isso significa que o ouro extraído ilegalmente dos nossos rios, a madeira retirada de forma clandestina, a grilagem de terras e até o tráfico de animais silvestres passaram a integrar uma complexa cadeia criminosa que financia armas, abastece o narcotráfico internacional e fortalece facções como o Comando Vermelho e o PCC, que hoje disputam e controlam territórios na região amazônica. Esse crime de sequestro registrado hoje não é um caso isolado. Vão lembrar dos números do Atlas da Violência de 2025, que aponta o Amazonas como o segundo pior estado do Brasil em números de feminicídios. Tem a segunda maior taxa de assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes. No mesmo levantamento do Atlas da Violência de 2025, o Amazonas ficou em 4º lugar do país, considerando ali a taxa geral de homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, é o 4º pior estado do Brasil em número de assassinatos em geral. E um dos principais fatores que levaram a esse resultado foi exatamente a falha na gestão dos últimos 8 anos na segurança pública. O resultado é esse: os criminosos ficam à vontade para agir. O repórter André Meirelles traz pra gente agora os detalhes a respeito desse caso, desse sequestro do comerciante que aconteceu hoje de manhã aqui em Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite, é isso mesmo. Esse comerciante, que não teve o nome divulgado, ele foi sequestrado por cerca de 6 criminosos que estavam encapuzados. Isso aconteceu na manhã dessa quarta-feira, ali na Feira da Betânia, que fica na zona sul de Manaus. Os suspeitos estavam armados e usaram um veículo para fugir. A vítima foi resgatada pela Polícia Militar por meio da 7ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos criminosos envolvidos no sequestro de hoje. As investigações seguem, mas esse caso acende um alerta para outras ocorrências que foram registradas tanto no ano passado, em 2025, quanto esse ano aqui na capital amazonense. Nos últimos meses, a polícia tem investigado sequestros relacionados principalmente à cobrança de dívidas, disputas aí entre grupos criminosos e até crimes de oportunidade. Em 2025, casos de sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro foram registrados em diferentes zonas da cidade, com vítimas sendo obrigadas a fazer transferências via Pix sob ameaça. Já nesse ano, 2026, as forças de segurança identificaram a atuação de grupos de organizações criminosas em alguns comerciantes e empresários. De acordo então com as investigações, em parte dos casos, as vítimas são escolhidas depois ali do monitoramento da rotina, o que aumenta o nível de perigo e organização das ações criminosas. Então, esses dados só revelam que a gestão passada de Wilson Lima enfrentou um crescimento do crime organizado em todo o estado do Amazonas, principalmente de facções criminosas como o CV, que atualmente domina rotas fluviais. O estado registrou índices altos de homicídios, chegando a superar 35 por 100 mil habitantes no ano de 2021, embora tenha havido redução em períodos posteriores. Agora a Polícia Civil e Militar reforçam operações na capital, como que a gente trouxe ontem, que é uma nova operação de segurança presente, e também destaca aí que denúncias podem ser feitas de forma anônima, tanto no 181, quanto também qualquer flagrante ligando para a Polícia Militar no 190. O objetivo é identificar os envolvidos e evitar novos crimes. Volto com vocês.
Bom, e o Coronel Amadeu Soares, especialista em segurança pública, ele conversou com a nossa equipe de reportagem agora há pouco e falou sobre essa ocorrência, a ocorrência desse sequestro com mais detalhes. E claro, comentou que atualmente essa falta de segurança no estado do Amazonas é reflexo da gestão passada, da gestão de Wilson Lima. Vamos ouvir o Coronel Amadeu Soares. Essa ocorrência ela causa preocupação, né? Porque o empresário foi abordado na frente da casa dele 7 horas da manhã por 5 indivíduos armados e encapuzados, que levaram ele para um local, exigiram que ele entregasse uma quantia em dinheiro, depois adentraram na casa, subtraíram celulares e alguns valores, e aí empreenderam fuga e liberaram o cidadão praticamente em frente da casa dele. Isso daí remete a uma série de coisas. Uma delas é que como que eles souberam da informação da casa do empresário, etc. Alguém pode ter dado essa informação para ele. E aí a Polícia Civil agora deve fazer essa investigação. O que preocupa é que a cidade continua sem policiamento. O governo nefasto foi embora, entrou o governo novo e nós estamos depositando muitas esperanças em que essa mentalidade mude e que retorne o policiamento em todas as áreas de Manaus como era antigamente. 18 horas. E a gente ouviu o Coronel Amadeu Soares, que é especialista em segurança pública, já foi secretário de segurança do estado do Amazonas, falando aí sobre esse balanço desses 8 anos, últimos 8 anos, de uma grande falha na gestão, principalmente da segurança pública, e é um dos problemas que a atual gestão do governador Roberto Cidade vai enfrentar, não é? O Kennerson Paes, inclusive ontem, ele já começou o dia, quer dizer, no fim da tarde, melhor dizendo, anunciando ações, falando sobre efetivo, falando sobre operações justamente para essa área da segurança pública, que segundo as últimas pesquisas, é uma das principais preocupações do eleitor, não só do estado do Amazonas, mas também do país. Exatamente, Karime Leão. Ontem houve essa coletiva de imprensa e ainda há pouco o próprio governador Roberto Cidade, ele fez uma publicação da Operação Segurança Presente nos bairros de Manaus, ou seja, você que está circulando pelas ruas de Manaus, com certeza tenha visto um grande número de viaturas em alguns pontos específicos da capital e que, segundo as próprias informações repassadas pelo governador, é essa sensação, Karime, de mais segurança nas ruas. E o que ele mencionou é que vai ser intensificado esse patrulhamento, essa presença da Polícia Militar de forma mais constante em vários pontos da capital, inclusive para poder fazer abordagens a motocicletas, veículos, para poder verificar questões de antecedentes criminais, verificação de aparelhos furtados, enfim, é para dar esse choque de combate à criminalidade, pelo menos nessa forma inicial, né? É claro que é necessário uma ação muito mais robusta, porque a gente está falando só de Manaus, né? E Manaus é grande demais. Imagina o interior. Temos várias todo, zonas. Claro. Imagina o interior do estado do Amazonas. Você lembra aqui que a gente já conversou com outros especialistas em segurança pública e que eles deram um prazo aí de pelo menos 10 anos para a gente reverter o quadro de como está a segurança pública do estado do Amazonas, gente. 10 anos de trabalho árduo para a gente começar, para a gente mudar aí esse quadro de insegurança, não é? Exatamente. E aí você tem várias opções. Até o próprio Coronel Amadeu Soares já tinha falado sobre isso. Ainda há pouco mencionou sobre o aumento do contingente policial, que é um ponto essencial para que isso venha a acontecer. Aí depois vem a questão dos equipamentos, dos coletes balísticos, das suas datas-bases, dos seus fardamentos para eles andarem bem uniformizados, dos armamentos para que eles possam ter armamentos adequados para combater o narcotráfico, porque é diferente. Você combater em Manaus é um cenário, você combater no interior do estado é um cenário completamente diferente, porque tem criminosos de vários pontos do mundo, né? Várias facções, e a gente ainda pode falar, tudo bem, na fronteira tem ajuda e ação da União, né, do governo federal. Agora é importantíssimo, mas o mais importante disso tudo, também falando, mencionando os especialistas que a gente já conversou aqui no programa, tudo isso é importante, todo esse investimento é importante. Agora o primordial é você ter uma estratégia, um plano de ação, um plano de governo para a segurança pública. É investir em inteligência, senão a gente vai continuar enxugando o gelo. E aqui a gente segue otimista para que a gente comece a reverter esse quadro na segurança pública do estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6h18. Você está ouvindo 18 horas.
A Justiça negou nesta terça-feira a liberdade de Ademar Farias Cardoso Neto, irmão da ex-ceazinha do Boi Garantido, Dídia Cardoso, que morreu em maio de 2024. Ele está preso há quase 2 anos. E a defesa faz tempo, né? Parece que foi ontem. Poxa, esse caso emblemático realmente movimentou todo, foi de repercussão nacional. E a defesa, Kenneth, ela alegou que Ademar sofre constrangimento ilegal por causa da demora no julgamento do processo, que está parado há aproximadamente 135 dias, depois da anulação de uma sentença. Bom, mas a Justiça afirmou que não verificou a presença dos requisitos necessários para conceder a liberdade. Uma outra decisão da Justiça condenou a influenciadora Rosa Iberê Tavares Dantas a 3 anos de prisão por homicídio culposo quando não há intenção de matar, pela morte do personal trainer Thales Roque da Silva, no acidente que chocou também a nossa população manauara. Foi em agosto de 2023 aqui em Manaus, no bairro Vieira Alves. A decisão ela foi proferida e não cabe recurso. Ainda cabe recurso, né? Foi proferida nessa semana, no início dessa semana, e cabe recurso. A influenciadora é considerada foragida da Justiça e, além da inclusão do nome dela ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, a Interpol também foi notificada sobre a situação da acusada. E, segundo a decisão, ela deixou o país e descumpriu medidas cautelares impostas durante o processo, e a Justiça ainda fixou multa processual de R$300 mil. 18 horas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Polícia Federal pretendem assinar, na realidade, um acordo de cooperação para poder combater de forma conjunta o mercado ilegal das chamadas canetas emagrecedoras. É polêmica essa também, viu, Kenneth? Segundo a Anvisa, essa parceria vai permitir intensificar o combate a crimes e os riscos sanitários envolvendo a produção, importação e venda irregular desses medicamentos. A repórter Vanessa Lima está com esse assunto, conversa ao vivo com a gente agora no 18 horas, traz mais detalhes a respeito desse combate. Como é que vai acontecer esse combate? Vanessa, boa noite. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes nessa quarta-feira. Então, essa estratégia entre a Anvisa e a Polícia Federal vem bem organizada e vai ser um verdadeiro trabalho em equipe. Isso porque ambos os órgãos fizeram um acordo de cooperação justamente para unir inteligência, fiscalização e investigação. De um lado, a Anvisa intensifica a parte técnica. Ela vai monitorar registros de medicamentos, fiscalizar empresas, clínicas e pontos de venda, além de identificar produtos irregulares, especialmente aqueles que estão sendo vendidos sem autorização ou com origem duvidosa. Do outro lado, a Polícia Federal entra com a investigação. Vai rastrear quem está por trás desses esquemas, identificar redes criminosas, combater o contrabando, falsificação e até prender os responsáveis quando necessário. E tem mais, hein? Esse combate também vai operar nas vendas pela internet e redes sociais, que cresceram bastante nos últimos anos. A ideia é mapear os anúncios suspeitos para derrubar esse tipo de oferta irregular e responsabilizar quem está lucrando com isso. Na prática, o que deve acontecer daqui para frente é um movimento bem mais intenso das autoridades. E a tendência é vermos operações conjuntas ganhando força, com fiscalizações em clínicas, empresas e distribuidores, acompanhadas de apreensão de produtos ilegais que estão circulando aqui no mercado. Além disso, haverá investigações mais aprofundadas para rastrear a origem desses medicamentos e entender como eles chegam até os consumidores. E, por fim, o cenário aponta para um controle muito mais rígido sobre o que está sendo comercializado, garantindo maior segurança e transparência para todos. E claro, né, gente, tudo isso é para proteger a saúde da população e impedir que produtos sem comprovação de segurança continuem circulando como se fossem soluções rápidas e milagrosas. Nesse contexto, o médico Francisco Viana destaca a importância da avaliação profissional antes do uso dessas canetas, reforçando que somente com um acompanhamento médico adequado, o médico pode assegurar que esse tratamento seja realmente seguro e eficaz. Vamos ouvi-lo. Muitas vezes, o medicamento que a pessoa compra por conta própria nem é o mais indicado para o seu caso.
Antes de qualquer prescrição, o médico precisa realizar uma avaliação criteriosa para descartar contraindicações e, se necessário, solicitar exames complementares que garantam a segurança do paciente. Sem esse suporte, existe um risco real de efeitos adversos, complicações ou mesmo de resultados insatisfatórios. A orientação médica é o que transforma o uso do remédio em um tratamento seguro e eficaz. 18 horas. E aí entra um ponto importante para todo mundo. Esse movimento também serve de alerta, porque junto com essa fiscalização mais forte vem a necessidade do consumidor ficar atento, ou seja, desconfiar de ofertas milagrosas e sempre buscar orientação médica antes de usar qualquer medicamento desse tipo. Karime. Certíssimo. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta esse caso bárbaro, gente. O dono de uma escolinha de futebol, ele foi preso por suspeita de estupro e exploração de alunos em Manaus. Isso é mais comum do que a gente imagina, Karine. Gente, é terrível. Por isso que é tão importante a gente denunciar. E, segundo a polícia, o caso começou a ser investigado no ano passado, tá? Depois que uma mãe de um dos alunos, ela encontrou mensagens no celular do filho. O repórter André Meirelles, ele explica pra gente mais detalhes a respeito desse caso. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. É isso. O dono dessa escolinha de futebol, um homem de 48 anos, foi preso nessa quarta-feira, ali no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste aqui de Manaus. Ele está sendo investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes que treinavam na escolinha dele. Quem fez a prisão foi a Polícia Civil do Amazonas, através da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA. Segundo a titular ali da unidade policial, a delegada Maiara Magna, o caso começou a ser investigado ano passado. Tudo começou quando uma mãe pegou o celular do filho e viu umas conversas estranhas. Nós começamos essa investigação em dezembro de 2025, quando uma das mães dos adolescentes conseguiu verificar pelo telefone dele que ele estava conversando com o professor conversas inadequadas e inoportunas. Percebeu que ele pedia fotos e a mãe achou isso muito estranho e ela indagou o filho, o que é que está acontecendo? E aí o filho contou para ela que ele pedia fotos dele despida e também chegava durante os treinos passar a mão nas partes íntimas dele e na frente de algumas pessoas. Então ele cometia também um estupro contra esse adolescente. E olha, não foi só isso não. A polícia descobriu que, além de pedir as fotos, o suspeito também praticou atos sexuais contra o adolescente. Isso configura estupro de vulnerável, um crime gravíssimo. E durante a operação, os policiais cumpriram mandado de prisão e busca e apreensão. E quando pegaram o celular do homem, encontraram pornografia infantil. Ele foi preso em flagrante na hora. Agora vem o pior. A investigação continua para identificar outras possíveis vítimas. Pelo menos 60 crianças e adolescentes eram atendidos nessa escola. A delegada ainda revelou que o suspeito usava o sonho dessas vítimas de se tornarem jogadores profissionais para se aproveitar delas. Eu vou transformar você num grande profissional. Eu vou ser um pai para você. E aí esses adolescentes acabavam acreditando e ele começava a conversar primeiro pedindo para que esses adolescentes mandassem fotos para ele jogando bola. E depois que ele mandava, ele começava a pedir que esses adolescentes tirassem a blusa, que esses adolescentes mandassem fotos de outras maneiras. E quando esses adolescentes não faziam isso, ele ficava com raiva e começava a punir esses adolescentes durante o treino e também às vezes não deixava jogar nos campeonatos. Agora o homem passa por audiência de custódia e segue à disposição da justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. Vamos seguir com o quadro de política com Nathalie Moraes e Kennethson Paes. Vamos lá, Nathalie. Durante um debate acalorado no Senado Federal, os senadores Luiz Carlos, Eduardo Braga e Eduardo Girão levantaram suspeitas sobre a atuação da ONG Observatório do Clima, que estaria tentando impedir todas as obras de pavimentação, repavimentação da BR-319. Os parlamentares também citaram possíveis financiamentos internacionais
está com a Open Society Foundations. Nathalie, o que há de concreto nessas denúncias dos senadores e como essa discussão pode impactar aí no futuro da infraestrutura aqui do estado do Amazonas? Muito boa noite, Karime, Kennedson e ouvintes. O que há de concreto até agora são as declarações feitas ali em plenário pelos senadores, principalmente pelo senador Eduardo Braga, representante do Amazonas, que apresentou ali números sobre o financiamento do Observatório do Clima e acabou ali destacando a maior parte desses recursos que seria de origem internacional. Ele também falou do fato de existirem ali ações judiciais que têm atrasado o avanço da BR-319, uma obra que a gente sabe que é essencial para o nosso Amazonas. Por outro lado, essas acusações, a gente pode dizer assim, ainda precisam ser mais apuradas, com mais profundidade e também com transparência e direito à defesa ali, né, dessas organizações não governamentais citadas. O impacto dessa discussão também é direto, já que é um tema muito sensível para o futuro da infraestrutura do nosso estado, já que a BR-319 representa uma saída terrestre de Manaus para o restante do Brasil e só assim a gente pode dizer que vamos deixar de viver isolados e os custos logísticos também devem diminuir, já que quando esse tipo de obra fica parada, quem sente é todos nós, a gente acaba sentindo, a população em geral, além do comércio, a economia local, o nosso bolso realmente acaba sentindo. Mas ao mesmo tempo, esse debate também a gente pode dizer que ele pode acelerar decisões em Brasília, né, seja para avançar com a obra e também seja para reforçar os critérios ambientais. Como representante, como repórter aqui do Amazonas, com certeza o que a gente acaba percebendo é que essa cobrança cada vez maior por equilíbrio, a gente fala de preservar sim, mas também condenar o Estado a continuar isolado é algo que, como a gente discute sempre aqui no programa, não dá mais, né? E a gente torce aí para que o desfecho dessa discussão seja de definir realmente o futuro da nossa região, mas o rumo, né, desses projetos para tirar a gente então desse isolamento. Karime e Kennedson. Muito obrigada, Nathalie. Kennedson, a gente conversou ontem, a Nathalie até trouxe essa questão aqui pra gente no 18 horas, sobre o comando da Assembleia Legislativa do Amazonas, agora que Roberto Cidade assumiu o governo do estado. Vai ter eleição? Como é que está essa situação? Então, lembra que eu falei que... todo mundo quer. Pois é. Naquela ocasião da cerimônia de posse do governador Roberto Cidade, o Adjunta Fonto falava muito sobre se manter de forma integral nesse mandato interino à frente da presidência da Leam, mas o fato é que nos bastidores essa corrida pela cadeira já começou bastante e já temos um nome aí, pelo menos um nome que já está sendo definido nesse momento, que é o nome do deputado estadual Felipe Souza do Podemos. Ele confirmou que ele é candidato à presidência da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. A eleição ela deve acontecer nesses próximos dias, após a renúncia de Roberto Cidade ao cargo de presidente da Casa, para poder assumir de forma definitiva o governo do estado. Felipe Souza, ele é considerado um parlamentar de articulação muito forte nos bastidores, foi líder do governo Wilson Lima na Leam e também tem um trânsito bastante intenso ali com Roberto Cidade e os demais grupos políticos. E recentemente ele assumiu a postura, a missão de reestruturar o partido Podemos do Amazonas para as eleições de 2026. O nome dele ele passa a entrar diretamente na disputa com o deputado Adjunto Afonso, decano da casa, que também já se colocou como candidato à presidência. O Felipe Souza, ele é empresário, ele é engenheiro civil e ele tem uma longa trajetória na política amazonense. Já foi vereador de Manaus também, já foi suplente de deputado federal, já foi candidato a vice-governador em 2017, está hoje no segundo mandato como deputado estadual. Ou seja, Karime Leão, a situação está bastante intensa, mas o que muita gente tem falado, inclusive nos bastidores da política, é que assim como o Felipe Souza, Adjunto Afonso e outros parlamentares que também querem entrar nessa disputa, eles fazem parte do mesmo grupo político. E aí já foi feito supostamente tipo uma pesquisa interna com os demais deputados estaduais para verificar qual desses candidatos que são do mesmo grupo político tem a maior intenção de votos.
Então, quem surgir ali com a maior pretensão de ter votos, essa pessoa será escolhida para representar essa candidatura. Não sei se de fato vai haver essa votação ou se vão fechar em um nome só e aí será votado para saber se vai ser eleito ou não. Mas é claro que nos próximos dias a gente vai tirar todas essas dúvidas, Karine. Você segue acompanhando pra gente, Kennethson. Nathalie Moraes, então, durante a posse do atual governador Roberto Cidade como governador temporário nessa segunda-feira, a deputada Alessandra Campelo, ela chamou a atenção confraternizando ali, conversando entre aliados e possíveis adversários, inclusive. E reafirmando, né, apoio ao projeto de Omar Aziz e destacando proximidade com o novo governador. Nathalie, conta pra gente o que esse movimento sinaliza sobre a política no Amazonas, de olho já nas eleições agora em outubro. A deputada estadual, Alessandra Campelo, sempre muito sorridente, né? Mostrou ali na última segunda-feira a sua articulação política que tem sido muito bem calculada, né? Mesmo sendo apontada ali como pré-candidata na vice da chapa do também pré-candidato ao governo do Amazonas, o senador Omar Aziz, ela vem evitando romper pontes e mantém ali uma proximidade com o governador Roberto Cidade, reforçando ali um discurso de governabilidade. Mas ao mesmo tempo, ela também vem adotando uma postura com bastante cautela sobre um possível cenário de reeleição para o Cidade, deixando claro que essa definição ainda está na mesa, né? E respeitando ali o tempo político do Cidade, já que até agora ele não confirmou se vai disputar ou não as eleições de outubro. Outro ponto que chamou bastante atenção também foi a aproximação da Alessandra Campelo com o prefeito de Manaus, Renato Junho. Mesmo ali em um ambiente historicamente marcado por tensões entre a prefeitura e o governo do estado, os dois apareceram ali por diversas vezes durante a cerimônia de posse, em diálogo, em momentos de diálogo, descontração, vários sorrisos, mas a Alessandra fez questão ali de reforçar durante a entrevista coletiva que ela não estava sorrindo à toa e que ela estava assim fazendo algumas cobranças sérias ao prefeito de Manaus. Mas no fundo, o que a gente tem visto aí da postura da deputada e então vice do senador Omar Aziz, ela vem meio que mostrando um retrato de pragmatismo político aqui no Amazonas, já que a Alessandra se posiciona como uma peça bastante importante no projeto do Omar, mas ao mesmo tempo ela mantém diálogo com diferentes grupos e evita ali, claro, fechar as portas. Esse tipo de postura é bastante comum no cenário político pré-eleitoral, onde as alianças ainda estão em construção e os movimentos, né, realmente de hoje podem definir as disputas de amanhã. É isso, Karine e Kennethson, eu me despeço por aqui. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Então, Kennethson, viralizou de ontem para hoje nas redes sociais aquela confusão na Universidade Federal do Amazonas envolvendo o vereador Coronel Rosses. Daí hoje o Zé Ricardo, o ex-deputado Marcelo Ramos se posicionaram sobre o caso, defendendo o papel da universidade no debate público. Conta pra gente. Exatamente, movimentou bastante esse assunto na Câmara Municipal de Manaus, nas redes sociais, houve uma grande comoção de a população manauara, principalmente dos estudantes da Universidade Federal do Estado do Amazonas e também de políticos, porque de fato o assunto envolve exatamente isso, essa disputa ideológica nesse processo dentro da Universidade Federal. Exato, gente, para quem ainda não está acompanhando o caso, né, vamos ver, teve uma exposição dos alunos de geografia lá da Universidade Federal do Estado do Amazonas, eles numa dinâmica fizeram os cartazes e colocaram lá no mural exposto. Daí veio um pessoal, né, outras pessoas, acho que uma delas é estudante também lá da universidade, chegou lá achando que aquilo que estava escrito nos cartazes era ideologia e não compactuava com o que estava no cartaz. Essas pessoas chegaram na universidade e rasgaram a exposição dos alunos, que os alunos fizeram. Bom, é claro que nas redes sociais isso também teve um protesto dos alunos que tiveram seus trabalhos destruídos. Daí ontem, esse movimento, essas pessoas que foram lá e rasgaram o material dos alunos da universidade, eles voltaram com o vereador Coronel Rossi para cobrar,
Aí foi uma grande confusão, porque ele quis entrar em confronto com os alunos que estavam defendendo o material, o seu poder a sua liberdade de manifestação dentro de uma universidade. Então, esse vídeo que viralizou desse grupo com o vereador Rossi na Universidade Federal e esse confronto com alunos e com professores também. Exatamente, Karime Leão. E aí o Coronel Rossi, ele foi até lá exatamente para acompanhar o que tinha acontecido. Essa, na realidade, era uma professora, Karime Leão, ela que é educadora, trabalha também nessa área da educação e foi até lá para ver esse mural. E aí, depois dessa professora ela ter rasgado esses cartazes lá dentro da Universidade Federal, ela também chegou a ser ameaçada de morte nas redes sociais. E aí, por esse motivo, o vereador, ele acabou indo lá para fazer essa fiscalização e aí deu todo aquele rebuliço. Muita gente acompanhou nas redes sociais. Na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Zé Ricardo, ele defendeu os estudantes e também os professores da Universidade Federal do Estado do Amazonas e defendeu a ideia de que a universidade, ela deve ser um espaço livre, plural e democrático, com liberdade para o debate e também de ideias. Vamos ouvir agora o vereador Zé Ricardo. Que a universidade é por essência um espaço de debate, da construção crítica, de formação cidadã. A livre manifestação de ideias, inclusive a luta por direitos, faz parte do processo educativo. É assim que se formam profissionais, mas principalmente cidadãos e cidadãs conscientes. Quem tenta calar estudantes dentro de uma universidade demonstra não compreender o papel da educação, ou pior, demonstra ter medo dela. E não é novidade. Infelizmente, temos assistido a discursos de setores da extrema-direita que deixam claro seu incômodo com o acesso da população mais pobre à educação superior. Nós vamos ouvir agora o deputado Marcelo Ramos, ele que é ex-deputado federal. Ele se posicionou também através das redes sociais depois de tudo que aconteceu e ele também criticou, ele que já foi um estudante da Universidade Federal. Ele disse que conviveu constantemente com pessoas de diferentes grupos políticos, diferentes linhas ideológicas e que acabou formando ele como um grande cidadão e alcançando assim a sua trajetória política e também profissional no mercado. Vamos ouvir agora Marcelo Ramos. Essa gente que não respeita a democracia, essa gente que quer impor por meio da violência e do ódio as suas opiniões sobre quem pensa diferente, jamais vai entender isso. Por isso eu faço esse vídeo, primeiro para prestar solidariedade ao professor Luiz Antônio, que não se acovardou diante desse palhaço, que o enfrentou, que o colocou no seu devido lugar, que mostrou o quanto ele é medíocre e pequeno. E aos alunos da Universidade Federal do Amazonas, que escorraçaram esse palhaço de dentro da universidade. A universidade é espaço de pluralidade de ideias, é espaço de liberdade de expressão e a violência jamais será um instrumento para calar esse espírito libertário que pulsa no coração da Universidade Federal do Amazonas. Na Câmara Municipal, o vereador Coronel Rossi, ele também expôs ali os cartazes que ele afirmou ter visto por lá e, além disso, também criticou essa doutrinação, nas palavras do próprio vereador, essa fábrica de produzir novos esquerdistas. Vamos ouvir agora o que disse o vereador Coronel Rossi. É para isso que existe a Universidade Pública Federal. Isso tudo ali cometido, crime. Incitar a violência é crime previsto no Código Penal Brasileiro. Agora vamos lá, a realidade dos fatos. É dinheiro público. E muito dinheiro. A UFAM opera hoje com um orçamento que gira em torno de mais de 900 milhões de reais. Quase 1 bilhão. Quando você divide isso pelo número de alunos, nós chegamos a um custo médio de 37 a 40 mil reais por aluno. Mais de 3 mil reais mês. Quem manobra, opera, gere esse montante de dinheiro? Certamente alguém que deixa isso acontecer. Ou seja, o cidadão manauara, o trabalhador, está financiando o ensino que custa caro e com razão. Educação de qualidade, ela existe o quê? Investimento. Isso não se discute. O problema é outro, que está sendo dado em troca desse investimento. E sustentado por quem gere essas universidades e principalmente pelos políticos que estão atrás da universidade. É como se fosse máquina de fazer esquerdista. Foi isso que eu vi ali. É um absurdo.
Em nota, a Universidade Federal do Estado do Amazonas informou que abriu a apuração administrativa sobre o caso e reafirmou o compromisso com a liberdade de expressão e o respeito à comunidade acadêmica. Karine, com certeza a universidade ela é um espaço de conhecimento, de questionamento e principalmente de liberdade. E com certeza debate, né? Claro. Liberdade, e que não pode haver intimidação, não pode haver o cerceamento de pensamentos, e quando esse debate dá lugar à hostilidade, seja de qual lugar for, todos perdem, né? Sem dúvida alguma, os debate, ele cresce, ele faz parte do universo acadêmico, de qualquer universidade, faculdade, você faz uma pós-graduação, doutorado, o debate enriquece, as ideias contrárias são interessantes de você debater, isso é muito interessante. A gente também conversou com o professor doutor Antônio Luiz Nascimento, que estava lá e foi quem recebeu, digamos assim, o vereador Rosses. Ele falou com a nossa equipe de reportagem a respeito desse fato. Vamos ouvi-lo. A UFAM sempre foi um espaço de debate de ideias. A gente já teve debates assim incríveis, com campos políticos e ideológicos distintos e muito respeitosos. O que aquele vereador e aquela horda que o acompanharam fizeram é um atentado contra a democracia, um atentado contra a universidade pública e gratuita, né? E eu não poderia ter feito outra coisa senão defender, primeiro, os estudantes que estavam sendo ameaçados e defender também a liberdade de cátedra, defender a dignidade do meu trabalho, né? Eles me atentaram dentro do meu trabalho, no horário do meu trabalho. Dito isto, em relação aos estudantes, tem um dos estudantes, uma daquelas pessoas é estudante da UFAM, da Faculdade de Estudos Sociais, da FES, e a FES já foi instada a instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade e aplicar sanções que forem cabíveis, se ao final e cabo ele for considerado responsável pelos atos. 18 horas. Bom, e o debate que é o mais importante. Então, amanhã, o Sindicato dos Professores, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas vai promover um debate aberto ao público, justamente para reafirmar essa defesa da pluralidade, de ideias e, é claro, da democracia. Então, o local vai estar aberto, tá? Para a sociedade, começa às 11 horas da manhã e acontece no hall da UFAM. Estão todos convidados. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas vamos falar sobre o aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave aqui no estado do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito na cidade de Manaus agora, 6 horas e 45 minutos. André, antes de falar da volta para casa, temos números alarmantes a respeito de acidentes. A maioria envolvendo motocicletas, não é isso? É isso mesmo. Boa noite mais uma vez a todos. Motos disparam aí nos acidentes de trânsito e acende esse alerta aqui em Manaus. Só para ter uma ideia, foram aí mais de 1.500 registros envolvendo motocicletas, liderando disparado aí esse tipo de ocorrência. Na sequência, aparecem aí os acidentes com carros, com mais de 130 casos. Também foram registrados mais de 50 atropelamentos e centenas de outras ocorrências que entram como diferentes tipos de acidentes. Como explica pra gente agora o especialista em trânsito, Mário Ricardo. Público hospitalar do nosso estado, já foram registrados mais de 10 mil atendimentos relacionados a sinistros de trânsito. A maior parte das vítimas são os motociclistas, o que evidencia urgências de ações de conscientização e mudança de comportamento. Mais do que nunca, é fundamental desacelerar, respeitar e principalmente enxergar o outro, porque no trânsito, cada atitude faz a diferença e pode salvar vidas. 18 horas. É como falou pra gente aí o especialista em trânsito, Mário Ricardo, que é um cenário que liga esse sinal de alerta, principalmente agora, durante o Maio Amarelo, que é uma campanha nacional de conscientização para reduzir os acidentes de trânsito aqui na capital amazonense. Agora, vamos atualizar a situação do trânsito aqui na Avenida Djalma Batista. O trânsito continua carregado, também na Avenida Constantino Neri. Esse cenário é igual nessa volta para casa aí, no sentido centro-bairro, e também ali para
para acessar a Torquato Tapajós. Está com trânsito bastante concorrido de quem vem da Constantino Nery e também da Maripiranga para acessar a Torquato Tapajós. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que tá a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira com clima quente, úmido e chuvas isoladas pela capital. A previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente nublado com 30% de chance de chuvas rápidas. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 7 de maio, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa ensolarada, mas logo nuvens carregadas trazem pancadas de chuva moderadas no fim da manhã e começo da tarde. A noite de quinta fica parcialmente nublada e traz 50% de chance de chuvas leves e passageiras. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 73% a 97%. Vanessa, segue aqui com a gente para falar desse assunto, desse aumento, né, de casos de síndrome respiratória aguda grave no estado do Amazonas. Nesses 4 primeiros meses do ano, aumentou 14%, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. É um aumento considerável, né? É um aumento considerável, Karime. O caso de síndromes respiratórias aqui no Amazonas aumentou e no total foram 731 casos confirmados este ano contra 638 no ano passado. E tem mais, fevereiro foi o mês com o maior número disparado. Foram 206 casos contra 124. Um crescimento de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em abril, houve uma queda significativa de 38%. E entre os agentes causadores, o vírus sincial respiratório lidera com 325 casos, seguido pelo rinovírus, 261 casos, e pela influenza A, com 90. E só para ressaltar, né, que essa síndrome respiratória aguda grave que a gente está comentando não é uma doença em específico. Na verdade, ela é um conjunto de sinais e sintomas que podem ser causados por vírus, como o da gripe ou até mesmo o da Covid-19, ou por bactérias ou por outros fatores. E é justamente por isso que a investigação médica é tão importante, para entender o que está por trás de cada caso como esse. Olha só, as crianças são as mais vulneráveis. Bebês com menos de 1 ano registraram 369 casos, seguidos por crianças de 1 a 4 anos com 216 casos e idosos acima de 60 anos com 95 dos casos. Manaus concentra a maior parte dos registros, com 548 casos confirmados, e na sequência vem os municípios de Eirunepé e Guajará, que tiveram 19 casos cada. E a recomendação da Fundação de Vigilância em Saúde é clara: para se proteger, é fundamental manter medidas simples e eficazes, como usar máscara, higienizar as mãos e manter a vacinação contra a Covid-19 e a influenza em dia, hein, Karine? Tá, é importantíssimo, gente. Não pode relaxar na vacinação, principalmente dos idosos e das crianças, não é? Isso mesmo. E também aquela educação respiratória, né, que a gente fala, assim, não procurar colocar a mão no rosto, quando for tossir, espirrar, usar máscara em fechados, usar máscara. Tudo que a gente aprendeu durante a pandemia. Isso mesmo. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Escuta esse golpe agora, de criminosos que estão se passando por defensores federais, gente, para poder enganar pessoas com processos na justiça. Fique alerta. Inventam cada coisa, né? Bem, o alerta é da própria Defensoria Pública da União. E segundo a Defensoria, o esquema usa o aplicativo do WhatsApp, gente, para abordar as vítimas que tenham ou já tiveram ações ajuizadas pelo órgão. André Meirelles explica pra gente mais detalhes de como funciona esse golpe. Boa noite, André. Boa noite, é isso. A Defensoria Pública da União emitiu um alerta nacional. Bandidos estão usando nome, foto e até identidade visual de defensores, isso tudo para enganar as vítimas. O alvo são pessoas que têm ou já tiveram processos na justiça. Os golpistas entram em contato pelo WhatsApp com uma promessa que parece boa.
a liberação de dinheiro. Mas para receber o valor, segundo os criminosos, a vítima precisa pagar taxas. Eles inventam cobranças como impostos, custos de cartórios e até honorários. A defensoria é direta, isso é golpe. O órgão reforça que todos os serviços são gratuitos. Não existe cobrança em nenhuma fase do processo. Outra tática dos criminosos, é pedir dados bancários. Tudo isso para tentar aplicar fraudes e desviar dinheiros das contas das vítimas. Esses casos recentes foram registrados em Aracaju e Brasília, mas esse tipo de golpe já vem sendo aplicado em várias regiões do país. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça Federal absolveu o ex-vice-governador do Amazonas e o ex-secretário de Saúde do estado por irregularidades no contrato de gestão do Delfina, Hospital Delfina Aziz, e também da unidade de pronto atendimento do Campos Sales, que ocorreu em 2019. A decisão ela também rejeita o pedido do Ministério Público Federal, que apontava prejuízo de 32 milhões de reais aos cofres públicos. Foram absolvidos o ex-vice-governador Carlos Almeida Filho, o ex-secretários Rodrigo Tobias de Souza Lima, Simone Papaís e Marcelo Campelo, além do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e seu dirigente José Carlos Risoli. Na decisão, segundo a Justiça Federal, não ficou comprovada a existência de dolo, ou seja, de intenção de causar prejuízo, e que agora, com as novas mudanças, é exigido pela lei de improbidade administrativa. 18 horas. Começou hoje a campanha Maio Amarelo, com ações voltadas para conscientização e segurança no trânsito. E o lançamento da campanha foi hoje de manhã no SESI Clube do Trabalhador, lá na zona leste da cidade, numa ação da prefeitura que ofereceu vários serviços de saúde, cidadania. Quem conta os detalhes pra gente é André Meirelles. Boa noite mais uma vez, André. Muito boa noite. Olha, esse evento aconteceu no SESI Clube do Trabalhador, na Zona Leste, e marcou o início de uma série de ações que vão seguir ao longo de todo o mês de maio. Tudo com foco em reduzir acidentes e salvar vidas. Durante a abertura, foram oferecidos serviços de saúde, cidadania e educação no trânsito, além de orientações diretas para motoristas, pedestres e ciclistas. O tema desse ano é direto. No trânsito, é enxergar o outro, é salvar vidas, como destaca o vice-presidente do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Edson Leda Júnior. O tema principal é enxergar o outro, também é salvar vidas. Então nós precisamos enxergar uns aos outros, porque atrás de um volante tem um pai de família, atrás de um guidão de uma moto tem uma mãe, tem uma pessoa que precisa voltar para casa, tem uma família que está esperando. Então nós estamos trabalhando nessa conscientização para que assim nós possamos diminuir os sinistros de trânsito da nossa cidade, sobretudo com vítimas fatais, e assim possamos ter um trânsito mais civilizado, mais humano e possamos preservar ainda mais vidas. Essa programação reuniu vários parceiros e levou serviços importantes para perto da população. Teve demonstração de primeiros socorros com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, emissão de cartão Passa Fácil, a credencial do idoso e orientação também para as pessoas com deficiência, as PCDs. Como explica pra gente a chefe de educação no trânsito do IMU, a Nara Carvalho. Esse evento é a abertura do Maio Amarelo Municipal, onde os nossos parceiros compram a nossa ideia, tá? Parceiros como a Yamaha, a Honda, a FVS, SAMU, o Sinetran, que é o nosso parceiro máximo, com as 7 empresas de transporte coletivo. É o momento realmente de conscientizar, de chamar a atenção à população para esse alto índice de acidentes no trânsito. Seja você a mudança, seja você que pode fazer diferente. Atrás de cada veículo há uma pessoa. No trânsito. E as crianças também entraram no clima com atividades educativas de forma lúcida, aprendendo desde cedo sobre respeito e responsabilidade no trânsito. E a programação segue. Ao longo de todo o mês, novas ações vão acontecer em diferentes pontos da cidade, reforçando o alerta, hein? No trânsito, cuidar do outro é salvar vidas. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E agora a gente vai saber como é que está a volta para casa, o movimento do trânsito na cidade de Manaus com Kennethson Paz. Kennethson, traz pra gente. Olá, Karime Leão, voltando novamente para falar de trânsito aqui em Manaus, gente. Tô olhando agora pelas imagens do Centro de Cooperação da cidade. Dá para ver que o trânsito está bastante carregado pela Avenida Djalma Batista, desde ali o comecinho, perto do bairro Nossa Senhora das Graças, passa ali pelo Plaza, o trânsito começa a fluir um pouco mais normalmente, e aí quando chega ali bem perto ao Carrefour de Flores, a situação já começa a piorar de novo. Tem um trânsito bastante grande, desde ali a Universidade Unip, vai direto até a Avenida Torquato Tapajós, vai pegar bastante trânsito pela via. Também pela Avenida Efigênio Salles, sentido Avenida Humberto Calderaro. O trânsito está fluindo normalmente nesse momento e com certeza é um local por onde dá para circular mais tranquilamente. Ou seja, a recomendação, pelo menos até esse momento, 18 horas e 57 minutos, é seguir alguma outra via paralela, a não ser a Avenida Djalma Batista voltando para casa, porque o trânsito está bastante intenso e com certeza é necessário ter paciência, Karime Leão. Sem dúvida alguma. Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz. 18 horas e 58 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas registra 6 feminicídios no primeiro trimestre de 2026, aponta o Ministério da Justiça. Foram 6 feminicídios entre janeiro e março desse ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Brasil, foram 399 vítimas no mesmo intervalo, sendo uma mulher morta, em média, a cada 5 horas e 25 minutos. Nos estados, um dos crimes aconteceu exatamente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Metade dos assassinatos no Amazonas ocorreu em Manaus. Na região norte, o Amazonas tem menos casos que o Pará, que lidera com 17 vítimas no primeiro trimestre desse ano. O Amapá aparece em seguida com 7 registros. Mas atenção, no Amazonas o número de feminicídios entre janeiro e março dobrou na comparação do ano passado. Por isso, todas as ações da polícia e da justiça devem ser mantidas e intensificadas para aumentar a segurança das mulheres. É preciso cada vez mais ações para impedir esse tipo de crime e ainda mais para levar seus autores às barras da justiça em condenações com o máximo de rigor. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.